Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu tô fazendo esse vídeo para responder algumas perguntas que algumas pessoas já tinham me feito, que é com relação ao custo de vida aqui no México. Bom gente, o custo de vida no México em relação ao Brasil é muito mais barato. Como por exemplo, produtos alimentícios, produtos não perecíveis, roupas, né, no caso. Bom gente, um dos exemplos que eu posso dar para vocês é, por exemplo, o cereal matinal. Aqui no México, olha só, desse tamanho aqui, gente, é vendido a esse preço. Enquanto no Brasil, olha só a diferença de tamanho, é vendido a esse preço aqui. Ou seja, no México é maior a quantidade e menor o preço, e no Brasil é menor a quantidade e maior o preço, para vocês verem a diferença. Eu acho, sinceramente, que no Brasil as coisas são muito caras, gente. Muito caras mesmo. Gente, com relação a shampoos, por exemplo, Pantene, o Elseve, aqui tem vários outros shampoos que são importados também, etc, e são muito mais baratos do que se fosse comprar no Brasil, mas um que a gente sempre compra no Brasil, sempre tem no mercado, é o Elseve, o Pantene, e gente, aqui eles são em torno de R$20 mais barato, a diferença daí do Brasil. Bebidas, shampoos, salgadinhos, vários itens alimentícios são bem mais baratos aqui. E não só isso também, roupas, por exemplo, se você vai numa loja de marca aqui, as calças da Levi's, que aqui você compra por R$130 mais ou menos a mais cara, 130, R$150 a calça mais cara da Levi's, Levi's aqui, né, que eles chamam. Calça da última coleção, de lançamento, sabe? Você encontra calças de R$100 ou menos aqui até. Os Nike Shox também, por exemplo, os tênis. Nossa, você paga assim em torno de R$200 mais barato, se você for comparar com os preços no Brasil. Então assim, gente, é tudo mais barato. Carros também, os carros aqui são bem mais baratos. O mesmo carro aqui é bem mais barato do que o mesmo carro no Brasil. Depende muito de cada modelo, mas é sempre mais barato. Moradia, gente, também. Esse sobrado que eu moro aqui é num condomínio fechado, bem seguro, bem legal, bem espaçoso. E ele fica em torno de 1 milhão, 1.200.000 pesos, mais ou menos, para você comprar. Que fica em torno de R$200.000. Enquanto que no Brasil, na minha cidade, em Curitiba, um sobrado desse aqui, de 200 metros quadrados, você não compra por menos de R$400.000. Mais ou menos. Gente, essa é a diferença e esses são os exemplos que eu posso dar para vocês de custo de vida aqui no México com relação ao Brasil, ou seja, aqui é bem mais barato. Bom, a outra pergunta que me fizeram é com relação ao visto.
ao visto para entrar aqui no país do México? Bom, gente, eu sempre venho para cá com visto de turista. Só que assim, eu não preciso ir até o consulado, não preciso pedir um visto de turista. Eu simplesmente venho. Eu venho com visto de turista porque eu venho acompanhando meu marido que vem com visto de trabalho. Só que assim, o visto de trabalho do meu marido ele é válido por 30 dias somente. Então tem que chegar aqui, fazer uma carteirinha, que daí pode ficar aqui até 180 dias. Já eu venho sem visto no passaporte. Eu simplesmente chego aqui, digo que eu vim fazer turismo, porque eu tô acompanhando meu marido, e daí eles podem me dar de 30 a 180 dias. Então assim, gente, o que eu sei a respeito do visto é, se você é um turista e quer vir pra cá, você não precisa ter consulado, pedir um visto, etc. Você simplesmente vem até aqui, compra a passagem e vem. E daí você explica quando você chegar na migração que você é turista, que você quer conhecer, etc. Ou que você está acompanhando alguém, que vem a trabalho, como é o meu caso. E eles podem te dar até 180 dias. Não mais do que isso. Pelo menos os casos que eu sei, você pode ficar aqui no México até 180 dias. Claro, pode ter algum outro caso diferente, como pessoas que têm dupla nacionalidade, ou que é casado com mexicano ou com mexicana. Então, assim, cada caso é um caso. Mas até onde eu sei, e é o que acontece comigo, sempre, todas as vezes que eu vim pra cá, não precisei solicitar visto, simplesmente vim e eles me dão 180 dias. Podem dar de 30 até 180 dias. Então, assim, gente, eu aconselho vocês, caso queira vir pro México, primeiro verificar a possibilidade de fazer assim, vir como turista. Ou você pode vir também para um treinamento de empresa, por exemplo, que não precisa vir com visto, não precisa solicitar o visto no consulado, na embaixada no México. Você simplesmente chega e fala que você vai fazer um treinamento e eles podem te dar até 180 dias. Mas eu aconselho sempre verificar certinho com a embaixada, com o consulado do México, mandar um e-mail, ligar. Eles são bem prestativos, eles vão responder. Então, assim, para você não vir aqui assim, sem saber nada e de repente chegar aqui no aeroporto, lá na imigração e ser deportado. Então, assim, essas são as dicas que eu posso dar. Eu espero que eu tenha conseguido responder as perguntas. E, assim, se tiver mais alguma pergunta sobre o México aqui, sobre a cidade que eu tô, Aguascalientes, só deixar aqui nos comentários, gente. Vou fazer de tudo pra pesquisar, pra ver certinho e ver se eu consigo responder, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau!